partir de agora, começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara. E hoje vamos conhecer um pouco, do suplente de vereador que assumiu em alguns momentos, durante esse ano de 2014, Antônio Correia, suplente do Partido Democrático Trabalhista. Antônio, muito obrigado por estar aqui na TV Câmara, obrigado pela presença. Antônio, como é que surgiu, primeiro, tu é natural de Pelotas mesmo, Antônio? Sim. Natural de Pelotas. Sim. Como é que surgiu, natural de Pelotas, como é que surgiu a vida política para o Antônio Correia? Olha, Edson, sobre a questão política, eu sempre tive muitas opiniões, sempre fui uma pessoa que, ao decorrer da minha vida, fiz uma formação psicológica dos fatos da cidade, das questões polêmicas também na cidade. E nunca concordei, sempre fui discordância de governos que sufocam as massas, as pessoas de um poder aquisitivo menor. Então, devido a isso, devido à situação da classe em que eu vivo, que é a classe no Pop Center, como um trabalhador popular que sou, devido a alguns colegas também, devido a um projeto que eu trabalhei como voluntário com dependentes químicos e familiares, o pessoal começou a me instigar muito, me instigar, olha, tu tens que ser um representante da cidade, porque tu és uma pessoa que está sempre questionando as coisas, tu não concorda com certas coisas. Então, devido a tudo isso aí, foi me acendendo, esta chama, e o PDT ele sempre teve na minha raiz. Eu sempre acompanhei o PDT, sempre sou um pedetista, posso dizer, convicto nas minhas diretrizes. Bom, tu começou o teu movimento, então, primeiro como representando uma categoria. Uma categoria. E a partir desta forma como tu te manifestava, Sim. Resolveu então pôr teu nome à disposição e Sim. concorrer à eleição. 2012 foi a primeira vez que tu concorresse, Antônio? Primeira vez. Nunca tive um pleito político e percebi o quanto é complicado, o quanto é difícil a gente expor o nome da gente, mas eu acho que é importante as pessoas do bem, as pessoas que têm posições, as pessoas que se posicionam em favor às classes menos favorecidas. Eu posso dizer, Edson, que eu sou uma pessoa de uma opinião convicta. Eu tenho as minhas convicções e não mudo. Tenho as minhas diretrizes, quem me conhece sabe do que estou falando. Sou muito... E uma das questões que me incomodou muito e que me levou é essa transação do governo, o governo anterior, essa questão da forma em que conduz as pessoas, em forma que esses governos têm conduzido as pessoas, isso tem me incomodado. Eu não concordo e não consigo concordar e falo. Antes do Antônio ser político suplente, assumiu alguns momentos na casa, há quanto tempo tu trabalha nessa função de pequeno comerciante, vendedor ambulante? Quanto tempo tu está envolvido com isso? Olha, Como é que é essa história para que as pessoas conheçam o Antônio? Olha, eu com 10 anos de idade, eu estudava e já trabalhava. 10 anos, em 1980, eu coloquei uma caixa de sapato nas costas, um amigo meu me fez uma caixinha de sapato e eu vendo a necessidade na minha casa, eu estudava e trabalhava. Eu sempre convictei-me no trabalho. Trabalho e estudo é uma coisa importante na formação de um homem. Hoje eu ensino o meu filho estuda, trabalha comigo também, mas eu digo para ele, tu tem que estudar e tu tem que trabalhar, porque o amanhã virá. Certo. E a partir daí, com 10 anos, tu começou essa tua atividade? Comecei, até 14 anos, eu engraxei sapato na Praça Coronel Pedro Osório e o Café Aquário. Então, eu estudava, eu estudava na manhã e a parte da tarde eu ia engraxar sapato, porque naquela época, em 84, ainda era não era tão fácil a vida para a juventude como é hoje. Então, dentro dessa caminhada, eu sempre já tive uma formação política, sempre tive essa minha questão assim, mas sempre trabalhei para ajudar na casa mesmo, porque nós somos de uma família de 11 irmãos
Então, uma família grande. Na época, o nosso pai foi embora. Então, ficou um momento, uma situação um pouco difícil. Certo. Mas eu fui à luta. Não gastei a cabeça, como até hoje não gasto a cabeça. E aí, quando é que tu começou a tua função como comerciante, Popular, envolvido em 84. em 84? Foi uma questão de uns 4 anos que eu fui engraxate. Eu era um menino mesmo. Não cheguei a ser direto assim, porque, né? Mas em uns 4 anos, em espaço de uns 4 anos, eu engraxei sapato na praça, fiz muita amizade. Tá. Eu tinha um advogado que eu engraxava todos os sábados, era 15 pares de sapato dele. Ele morava em frente à Praça Coronel Pedro Osório. Eu lembro até o nome dele, Dr. Alcides. Então, aquele senhor, ele era um advogado, morava acho que no 3º andar. Então, todos os sábados eu tinha um dinheirinho tranquilo ali, garantido. Eu ia lá no Dr. Alcides, ele já era idoso, já, ô Antoninho, que bom que tu estás aqui. Me recebia com aquele carinho. Eu trabalhava assim. Em 84 eu me tornei um comerciante popular, ali na Andrades Neves, né, próximo a Cautes ali. E ali começou já a minha luta, porque eu sou um dos fundadores do antigo sindicato dos camelôs. Depois eu fui fundador também e presidente da associação antiga, associação dos comerciantes populares, que eram na volta do mercado, na Floriano, que depois o governo, o governo do PDT, né, fiz parte da transação, negociei com o Anselmo na época. Eu era bem jovem, quando nós fomos lá para baixo, em uma área que praticamente era nosso, nós trabalhávamos, tinha um estacionamento para o cliente, talvez não soubemos organizar aquilo ali, talvez hoje, com esse choque que tomamos, nós organizaríamos aquilo ali muito melhor, porque eu não consigo concordar que hoje se paga um estacionamento, um absurdo de estacionamento para o cliente, e que nós temos um estacionamento no shopping de 3 ou 4 reais durante 4 horas, e o comerciante popular, que deveria ser mais barato, é mais caro que um shopping. Sem falar que na área do shopping é totalmente cercado, né? As pessoas entram e... Ah, sim, tem segurança total, então, e muito mais ainda. Esse espaço ali que está hoje um estacionamento, Edson, até pegou a conversa nessa linha, esse espaço o governo anterior negociou com nós, conversou com nós, a toda a categoria, os representantes, e dizia que ali ia ser um local que ia estacionar ônibus da colônia, ônibus de várias localidades naquele local, para aquele local trazer mais cliente, como o restaurante também, certo, que todos estão sabendo já disso aí. O restaurante era um local que iria atrair de 800 refeições dia a 1.500 refeições dia. Então, umas questões então, assim... Eu vejo falar da questão do estacionamento, do restaurante, da própria recuperação da praça, né? Da praça, ao lado da lotérica. Isso nada aconteceu? Nada, até hoje. A praça, há pouco tempo eu fiz uma reportagem procurei o pessoal no meu próprio Facebook, e conversando com os arqueólogos, que são uma empresa contratada pelo Pop Center, é contratado. Aqueles trabalhadores não me afirmaram, porque estão sendo contratados, mas pelo que ficou acertado aqui na nossa audiência pública, de 35 a 45 dias, iria começar a obra, porque já havia uma liberação ali. O INFAM ainda não liberou, não sei em que pé está. Certo. Mas aquela praça é de extrema importância para Pelotas. Aquela praça não é praça do comerciante popular, aquilo não é praça de comerciante popular, aquilo não é praça do Pop Center. Aquilo é um acerto do governo anterior com o proprietário do Pop Center para trazer uma revitalização a uma praça que é uma praça e entregar da cidade, ao né? município. Esse é o meu questionamento. A praça é do município. Como foi o diálogo no processo todo com vocês? Olha,
a grande verdade, no processo, a tramitação da Todo troca... da transformação do antigo camelódromo, do atual Pop Center, para todas as questões que envolviam o funcionamento, investimento, a questão dos valores. Como é que foi todo esse processo? Olha, Edson, eu vou me direcionar à câmera, vou ter que olhar a câmera, porque é lamentável, Edson, é lamentável te dizer que nós só fomos chamados, meu sangue ferve quando eu falo isso, nós não fizemos parte, como posso dizer para o cidadão que está em casa me entender, nós não fizemos parte do processo, tipo a divisória, tipo, olha, o comerciante popular pode opinar se a lojinha dele pode ser um pouquinho maior. Na hora de definir, quem é que definia? Como é que era? Eu falava muito no conselho gestor. Como é que esse conselho gestor era formado? O conselho gestor foi criado após o Pop Center. Após o Pop Center. Perfeito. Não houve. Existia uma representação da Floriano, existia uma representação do mercado público, existia uma representação dos antigos permissionários do camelódromo. Essas três representações só foram convocados a que iria sair aquilo ali. E a primeira promessa, que foi uma planta que nos mostraram, muito linda, vistosa. Essa planta dizia, sim, que iríamos ter uma praça revitalizada, que iríamos ter muitas coisas, muitos atrativos ali, queríamos ter um restaurante que iria atrair de 800 a 1.500 refeições dia, público de fora, que viria almoçar ali, porque seria um restaurante de peso. Quer dizer, coisas bem ilustrativas, mas que nós não fizemos parte da negociação final. Isso não teve representação. O pessoal vende hoje, de maneira geral, o suficiente para arcar com as despesas lá no Pop Center? Olha, Edson, na média geral, o pessoal tem conseguido pagar, para dizer abertamente? Ele tem conseguido vender o suficiente para pagar? Eu converso. Quem mais me procura dentro do Pop Center é os menos favorecidos. Né? As pessoas que estão em uma situação mais difícil, né? Que são a maioria, porque nós somos uma massa ali dentro, nós somos 502 comerciantes. Então é muita gente, é muita família. Então o que mais me procura é as pessoas menos favorecidas. Pessoas que estão há muitos anos, mas não conseguem se sobressair nos seus negócios, enfim, sua vida pessoal. Então, devido a essas informações dessas pessoas, né, eu vejo que é muitas pessoas por o tamanho do espaço. Tu nota que há uma dificuldade nesse momento? Há uma grande dificuldade, o tamanho do espaço. Né? O tamanho do espaço é muito curto para as pessoas ali expor os seus produtos e adquirir um fluxo. Porque se parar uma família de 3 pessoas na frente daquele espaço, já não chega uma outra pessoa. Eu recordo, inclusive, de uma manifestação que tu chegou a mencionar na época como prefeito, hoje na condição de vereador aqui na Câmara Municipal, que o doutor Anselmo dizia que a área das lojas do Pop Center, e se fizesse uma divisão do metro quadrado, que o Pop Center era o metro quadrado mais caro da cidade, na opinião dele, né? É verdade. Tem gente ainda que diz que o Pop Center, o metro quadrado é mais caro que o Shopping Pelotas, que tem toda aquela mega estrutura e aquele fluxo. Então, quer dizer, entrando só nessa linha, eu não... O pessoal, a gente notou que é uma publicidade com a possibilidade de tentar uma outra área alternativa em virtude de todas essas reclamações. Isso pode estar acontecendo ou não? Porque a gente viu uma certa publicidade de um possível centro comercial, alguma coisa na avenida, ali na Saldanha Marinho. Isso não chegou a ser conversado lá dentro? Ou é um grupo pequeno, ou não é de lá? Olha, Edson, eu não tenho muito conhecimento sobre isso.
há uns rumores sobre isso, que há pessoas dali de dentro que já compraram um espaço em outro local. Mas isso tudo é para ficar claro que isso é uma inconformidade da categoria. Diante da situação. É, mais ou menos isso aí. Não que a gente vá dizer assim, olha, o shopping não está bonito, a localidade, que não ficou limpo, que não ficou amplo. Não, não é esse o nosso questionamento. O nosso questionamento não é o quanto à organização da cidade, que organizou, a gente tem ciência disso, o comerciante tem ciência disso. O nosso questionamento é as promessas feitas e não cumpridas. Certo. Se o shopping tivesse cumprindo com o que prometeu, tranquilo. Se tivesse uma lotérica para nós pagar os nossos boletos, tem muita gente lá dentro que não tem empregado. Todas as segunda-feira tem que se pagar o seu boleto bancário. O pagamento é semanal? É semanal. Semanal. Todas as segunda-feira. Se atrasar, já vem uns juros de R$2 e pouco em cada boleto. Então as pessoas... Então tem gente que fecha a sua loja porque não tem uma pessoa para ajudar, né? Não tem um companheiro para ajudar. Alguns têm, outros não. Então se torna uma dificuldade. Uma lotérica é coisa muito importante. Mas a própria administração do shopping poderia ter uma central de recebimento e fazer o depósito na... Não querem, porque não querem mais gerar emprego. Por exemplo, o governo municipal anterior disse que estava trazendo emprego para Pelotas, que estava resolvendo o problema dos comerciantes populares. Mas eu vejo uma gerente, uma menina que trabalha com a gerente, 2 eletricistas, não lembro de mais pessoas, quer dizer, uma mega estrutura daquela, o empresário recolhendo o que está recolhendo semanalmente ali dentro, parece que tem 4 empregados e tem uma empresa privada, que eu não sei que empresa é essa, se é deles, se não é, não afirmo nada, quer dizer, 4 empregos por uma mega estrutura daquela, recolhe um absurdo de dinheiro mensal. Em média, o que o pessoal paga por dois por dois? De R$700, 2 por 2, o que é isso? R$600. R$600. 600, 590, R$600. Mas que é muito pequeno. São 4 metros quadrados, dá para dizer Não chega a dar 4 metros quadrados, não, porque a 2 tem a por 2? partilheira. Tem umas que são 1,60 Tá. e 4. Mas colocando uma média geral 2 por 2, 4 metros, é R$150 um metro quadrado no Pop Center, é isso? Não. R$600, divide por 4 metros quadrados. Tem o condomínio. Sim, mas estou dizendo... É uma média de R$29 por aí o metro quadrado ali. 29? É, mas em qualquer área, no centro aí, é R$7, R$8, R$6. Vamos para o intervalo? A gente retorna na sequência, até para poder falar um pouco mais dessa questão política do Antônio, o que tem sido pauta do Antônio nos momentos que assumiu aqui a Câmara de Vereadores, o mandato da Câmara de Vereadores de Pelotas e o atual contexto da cidade. Depois do intervalo, o programa Entrevista permanece aqui na TV Câmara. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos.
você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o Antônio Correia, ele que é suplente de vereador do Partido Democrático Trabalhista, que assumiu quantas vezes esse ano, Antônio? Assumi, primeira vez foi o Anselmo que me trouxe para cá, e depois o Marcos Cunha. Assumiu 2 vezes esse ano? Duas vezes, em 2 momentos, um mandato na Câmara de Vereadores. Mas em algum momento foi alguns dias, assim. Certo, mas em 2... sequentes. Tá, neste foi ano... 2 vezes. 2 vezes. 2 vereadores cederam. Perfeito. Saíram por algum motivo de licença. Isso. E aí o Antônio assumiu o mandato como vereador. Isso. Antônio, me diz uma coisa, desses 2 momentos que tu estivesse como vereador aqui na Câmara e permanece como suplente até o fim desta legislatura, o que as pessoas te procuraram, o que tu procurou trazer como pauta de discussão aqui para casa? Olha, Edson, agora eu já contei um pouco da minha luta trabalhista através dessa categoria de comerciantes populares, mas eu também me empenhei muito, porque as pessoas, quando eu dispus o meu nome para concorrer a um pleito político, eu já sabia do que viria no porvir, que é lutar as causas das pessoas, como eu sempre falo, menos favorecidas. Então, uma das questões que eu mais me preocupo é com os bairros, as vilas dessa cidade. E então, visitando alguns bairros dessa cidade, como, por exemplo, eu vou citar poderia citar inúmeros bairros que eu fiz visita, conversei com as pessoas, o bairro Getúlio Vargas. Edson, sem demagogia, eu não consigo entender como é que até hoje não foi feito um reflorestamento naquele bairro. Como um parlamentar hoje, eu não consigo enxergar as pessoas sem uma árvore para se sentar embaixo e tomar uma sombra. Eu não consigo ver um campo extenso, que eu não sei que obra que o governo municipal está fazendo após que é uma obra que estão fazendo após a escola lá no fundo do Getúlio Vargas, não me lembro o nome daquela rua, sei que próximo a 14 ali. Eu não vejo uma árvore, eu não vejo uma praça, eu não vejo uma qualidade de vida para aquelas centenas ou milhares de famílias que estão ali. Isso me incomoda, isso me traz um questionamento. E eu tenho um projeto em mão, eu já tenho, estamos terminando esse projeto. Que projeto é esse? É um projeto de reflorestamento, reflorestar aquela área, trazer árvores para as pessoas. No verão elas cozinham. Eu conversando com as pessoas ali, elas me falam, olha, é insuportável, calor é insuportável. O calor, parece um deserto. Não sei se você conhece lá, ou você que está em casa, conhece aquele bairro, é lamentável. Então, uma preocupação minha, não só com aquele bairro, com outros bairros, ver o estado em que se encontra aquele bairro. E muito mais, eu vou além. Eu sou a favor de ter um posto bem equipado dentro do bairro, dentro da vila, nas localidades certas. Posto de? Saúde. Posto de saúde.
Eu sou a favor de um posto bem equipado, mas que supra a necessidade daquela localidade ali. Então tem coisas básicas, eu estou falando de coisas básicas, que não dá para mim como um parlamentar subir em uma tribuna. Até um colega meu falou para mim, disse assim, cara, eu nunca te vi gritando, eu nunca te vi falando acelerado, mas parece que o teu sangue ferve quando tu sobe no plenário e vai te direcionar. É que tem coisas que a gente se incomoda e nós somos humanos. Como um parlamentar, eu sou humano, eu tenho sentimentos e eu me preocupo com as pessoas. Então, esse é um questionamento meu, que eu questiono ao ver, né, ao ver que não há uma árvore para as pessoas. Não há. Se tu andar lá, parece um deserto, um capim baixo. Esse projeto seria só para o Getúlio Vargas ou de forma abrangente para os bairros? Abrangente. Para outros bairros, para outras localidades da cidade também? Localidade que... E como é que funcionaria? Olha, eu não posso ainda te passar dados, Edson, porque eu estou entrando em contato com uma pessoa, certo, que é um engenheiro agrônomo, parece que ele é, e ele está tentando me passar alguma coisa, está vendo a minha boa intenção, está vendo a minha pureza. Tu está preparando esse projeto? Eu estou preparando, porque eu não consigo, como um parlamentar, não tentar trazer uma qualidade de vida para a cidade, certo, para as pessoas daquela localidade. E como é que foi o momento da cidade? Olha, agora, atual, eu lamento em dizer que eu tinha esperança nesse governo. Quando começou esse governo, eu tinha esperança que este governo ia cuidar das pessoas, como eu vi este governo falar em propaganda política, nós vamos cuidar das pessoas. Eu tinha esperança em ver as pessoas dos bairros, das vilas, das localidades mais carentes, da cidade em geral, receber o retorno dos seus impostos nas ruas, nas praças. Então, sinceramente, esta pause, ou este surto de 2 anos que o governo teve, foi algo, na minha colocação, no meu pensamento, como um cidadão e como um parlamentar, foi um descaso com as pessoas. O que tu acha? Com a cidade. O que tu acha principalmente que hoje está faltando? Olha, eu acho assim, esta falta de atenção às vilas. Eu não podia ir em um bairro, que eu tenho amigos em várias localidades, sou bem popular com as pessoas. Como um comerciante, eu tenho facilidade de me expressar, de olhar para as pessoas, conversar com elas. Então, é lamentável as pessoas olhar e dizer, olha, está aí, ó, olha o estado da minha rua. Então, hoje o governo, é lamentável ter acabado um pleito político e o governo estar reagindo a recém. Eu gostaria de ver o governo reagindo no começo. Eu não sei por que o governo não reagiu no começo. Reagir, se preocupar com a cidade. Não sei qual a intenção do governo, mas eu sinceramente, eu não cometeria. Eu não agiria desta forma, em arrumar as ruas somente próximo à metade do ano, do próximo pleito político. Eu não faria isso. Eu acho um desrespeito com a cidade, eu acho um desrespeito com as pessoas. Eu não faria um governo dessa forma, porque pelo menos então eu procuraria as pessoas, procuraria as bases das associações, dos bairros, e olha, eu não consigo fazer, mas não me isolava dentro de um gabinete. O governo falou muito que os recursos eram insuficientes e, portanto, havia a necessidade da atualização da planta de valores do IPTU, como vai acontecer para 2015. Tu estivesse na casa aqui, né, e em alguns momentos acompanhei algumas reuniões, também como próprio representante, né, de um movimento social e sindical, como é que viu essa questão do IPTU, do que foi aprovado pela Câmara de Vereadores? Olha, Edson,
é lamentável. Eu, se estivesse para votar, eu votaria contra. Contra. Votaria e mostraria, ainda mostraria. Se fosse secreto, eu mostraria, eu sou contra. Agora, se eu visse os poderosos da cidade, os grandão, pagando também o seu IPTU, isentaram o CDL, isentaram a Fenadoce e tantos outros, e o cidadão que ganha um salário mínimo, aquele cidadão que tem 3, 4 filhos, 5, talvez mora numa área um pouco melhor, como fica esse cidadão? Por que ele não tem o mesmo direito do CDL? A Fenadoce é lamentável. Eu vi o Vicente Amaral falar uma coisa aqui nessa tribuna, no dia que eu estava também como vereador na casa, eu vi ele dizer que uma família com 4, 5 filhos, uma senhora ali, carente, pediu para entrar na Fenadoce e ganhar um docinho para os filhos dela, talvez de perto ali, e não deram. O que está contribuindo para a população de Pelotas? Está contribuindo para o bolso deles. Eu sou contra a essas atitudes assim. E eu me posiciono, eu tenho a minha posição. Eu respeito a deles e eles que respeitem a minha, mas eu não consigo engolir que pessoas abastadas no dinheiro, entidades, são perdoadas de IPTU, enquanto cidadãos estão ganhando um salário miserável, funcionários públicos que estão recebendo uma miséria. Funcionário público, eu defendo eles, sempre vou defender. O meu partido defende, o Anselmo defende, o Governaço defendeu, declarou com o seu projeto. Tem que pagar o IPTU, enquanto gente que tem dinheiro não paga. Isso eu não consigo engolir, essa minha visão e o meu posicionamento. O projeto fosse frontalmente contrário, Sim. contra a aprovação. O principal ponto é essa questão das isenções das entidades de classe. Várias entidades, né? Não sei por que motivo foram perdoadas, né? Mas está aí. Agora, o cidadão não foi perdoado. Quantos votos tu fizesse, Antônio? 866 votos. Foi a primeira vez que eu fiz política. Eu comecei assim, na hora, assim, foi meio que na hora, o pessoal foi me colocando, o Marcos Cunha me convidou, foi lá, olha, cara, entra, tem um cara bacana aí para a cidade, tu vai contribuir, tu vai falar. Tudo bem, foi tudo meio que em cima, assim. Qual foi a principal base tua? Foram justamente o comércio popular? Onde é que foi a tua base? Olha, uma das maiores bases minha foi no meio dos evangélicos, Pop Center também, na época antigo Camelódromo, tive muito voto ali, e algumas mães de dependentes químicos, algumas mães também, algumas famílias de crianças também, que nós trabalhamos muito. Eu fui vice-presidente do Betel, uma entidade carente lá no Fragata, durante muitos anos, e muitas pessoas que viram o nosso trabalho com crianças ali, como voluntário. Eu fui muitos anos. Então, acredito que seja um pouco dessa base, porque eu não tinha uma base política. Eu sempre fui um Mas tu teve essas relações próximas. Sempre fui um sindicalista, sempre questionei, sempre não concordei. Mas eu não tinha cabos eleitorais, eu não tinha quem saísse, olha, vota no Antônio. Eu comecei a ter de uma hora para outra, assim, pessoas que começaram a ligar para mim, começaram a mandar mensagem no meu Face, olha, eu nem sabia que tu estava vindo, porque tive pouca divulgação e tudo. Então, fiquei muito satisfeito. Perfeito. Antônio, que recado tu deixa para o pessoal que está nos acompanhando a respeito desses momentos que tu já esteve na casa, de outros que virão até o fim deste mandato, mas como um dos suplentes aí do Partido Democrático Trabalhista, com mais de 800 votos nesta eleição de 2012, o que tu deixa para o pessoal que está nos acompanhando? Olha, eu quero dizer para você que está em casa, que está nos assistindo, agradecer por essa oportunidade que a TV Câmara está me dando como um parlamentar, e você está me conhecendo melhor. Eu
tenho as minhas posições, eu não consigo me posicionar contra os menos favorecidos, porque não dá, está na minha raiz, né? Está na minha raiz, todo mundo que me conhece sabe disso, sou transparente em minhas expressões e eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e muita paz para todos. Tá ótimo. Obrigado. Antônio, nós agradecemos a tua presença aqui na TV Câmara e voltaremos a conversar oportunamente. Um abraço, Antônio. O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.